Iniciando aqui mais uma aula de geografia para você, estudante da nossa queridíssima rede municipal de ensino, aqui no nosso Educa Recife, a nossa escola municipal para aulas digitais. É sempre um prazer, uma alegria, uma enorme satisfação estar aqui dialogando com vocês. Já me conhece, né? Professor Gilson Soares, quem é ele? O rapaz do quê? Do rostinho lindo, maravilhosamente. Mais uma vez aqui para vocês. E vale sempre lembrar, né? Por que vocês aí não estão, né? Vamos lá, minha gente, interagir com nossos conteúdos. As 3 formas que a gente sempre lembra aqui a você, né? Todas as manhãs assista a gente aqui pela tela da TV Nova Nordeste, 22.4, às 7h30 da manhã. Começa as aulas aqui para vocês às 2 da tarde. Neste mesmo canal, passa a reprise deste mesmo conteúdo. Se você perdeu, tem lá a reprisezinha. Um colega seu perdeu, vai ter a reprise a partir das 2 da tarde. Também temos o quê? O canal no YouTube, que vai ficar essa aula salva lá, disponível para você. Então, pesquisa lá, Educa Recife, tudo junto no YouTube, aí você vai encontrar o nosso canal, se inscreve, tem a playlist do 6º ano, e aí você vai encontrar lá as aulas disponíveis para você, de todos os segmentos, distribuídas lá com uma datazinha, facilitando o encontro para você. Beleza? E também tem o quê? O aplicativo do Educa Recife. É importante demais você baixar o aplicativo do Educa Recife para você ter ele também aí na palma da sua mão. Professor, professora também tem acesso. É por isso que a gente sempre faz aquele gingado aqui, ó. Porque, Juninho, hoje é no... Bora, Juninho! Aqui, ó, o QR Code facilitando aí os caminhos para você, em vez de você pegar o celular. Aí, loja de aplicativos, né? Eita, Educa Recife. Aí encontra, instala. Pronto, aí aqui ó, já facilitou os caminhos, você já vai direto, instala aí o aplicativo no seu celular. E hoje aqui comigo, nessa aula maravilhosa, olha, 6º ano, que aula agradável. Quem vai estar aqui fazendo bate-bola legal, maravilhoso. Não sei se você está assistindo pela manhã, pela tarde, pela noite, então é bom dia, é boa tarde, é boa noite para você. E olha ali o nosso queridíssimo amigo, professor Luciano. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez com o professor Gilson. A gente tem aprendido um bocado aqui geografia, viu? A gente trabalha com vocês história, mas a gente está ficando expert aqui em geografia com as aulas maravilhosas aí do professor Gilson. Então, vamos embora que hoje, ó, a aula promete e eu vou ficar aqui, ó, só de butuca para aprender, porque eu não sou besta. Show de Vamos bola. lá, professor. Vamos embora. Na aula passada, se lembra lá que a gente falou aqui da questão dos fusos horários, né? Agora você sabe o que é que significa um fuso horário, a sua distribuição no globo. Se você não viu essa aula, ela está lá disponível no YouTube, você encontra lá, pode assistir mais uma vez. Está lá essa mesma dupla aqui, maravilhosa. E é uma festa, né, gente? Porque a gente vai aqui, ó, devagarzinho, tá só conversando, jogando fácil, Juninho. Não precisa ser camisa 10 não, né? Camisa 8, no meio de campo aqui, ó, distribuindo, ó. Fabinho, só... Joga aqui, joga ali, capitão, alô, Josi. Vamos junto. Entendeu? Só quem corre a bola, Jô. E hoje a gente vai falar sobre o quê? A questão do trabalho e a apropriação da natureza na mudança do espaço. A gente vai devagarzinho, dialogando, saber o que é trabalho, vamos entender o que é apropriação, vamos saber aqui o que é o espaço, o que é natureza, vamos devagarzinho a gente chega lá, a gente vai desmiuçar e vai ficar claro aí como o ser humano, como o homem, através do seu esforço, ele vai lá
e se apropria da natureza e muda o espaço geográfico. Então, começando aqui nossa aula, como que? Vê só esse conjunto de imagens aqui que chega na sua tela. Nós temos aqui algumas imagens, Juninho, jogando na tela. Boa, meu querido. Pegando aqui, agora sim, Juninho, corta pra cá, bota aqui, que eu esqueci do negócio, né? Olha a Jéssica Anjos aqui, ó, fazendo a interpretação de Libras. É, papai. E também, claro, né, vai um beijo aqui pra vocês agora, ó. E vamos juntos, agora joga na tela aí, Juninho. Pronto, pego aqui essas imagens na sua tela, pegando aqui do ponto extremo em relação à nossa queridíssima Jéssica Anjos. Você vê ali, ó, temos uma paisagem, tem um céu lá maravilhoso, né, com as nuvens e uma vegetação. Então você vê que é um ambiente natural. Já dizia o professor Giorgio Paulo, assim como Deus criou. Então, ou seja, você vê que é um lugar sem a presença de atividades humanas. Um ambiente lá, natureza perfeita, linda, maravilhosa, ninguém encostou, ninguém tocou, ninguém modificou. Está ali naquela primeira imagem representando isso, uma paisagem natural. Quando você pega no meio, vindo mais para cá, a segunda imagem, né? Aqui está justamente ao lado dela, você vê o quê? A nossa cidade, a nossa queridíssima Recife, um pedacinho, né? Nós temos aqui o exemplo que a queridíssima Ponte de Ferro. E aí você vê que comparando com a primeira imagem, nós temos aqui bastante presença da atividade humana. Você vê lá atrás as construções prediais, tem a questão da ponte facilitando esse deslocamento das pessoas sobre o rio. Aí tem a questão da dinâmica dos veículos. Você vê que é uma paisagem bastante modificada, ficando aí apenas vesquícios de áreas verdes, vesquícios de áreas naturais. Então, ou seja, já deixou de ser uma paisagem natural com uma interferência humana, virando aí uma paisagem artificial, uma paisagem humanizada. Quando a gente pega do outro lado ali, a gente já tem o quê? Um sítio histórico, né? Olha o sítio histórico de Olinda, né? Que já traz aí aquela marca histórica, né? A vivência daqueles povos que estavam ali em tempos passados, presentes na arquitetura, na estrutura da cidade. Cada prédio desse tem uma história para contar. Então, ou seja, já tem uma paisagem aí que também recebe o nome de humanizada, que também é uma paisagem com questões artificiais, mas também que tem uma questão histórica presa ali naquele espaço. Não que a Ponte de Ferro também não tem uma questão histórica, né? Também tem, foram marcas do passado. Já a outra imagem que está ali acima da nossa Jéssica Anjos, aí você já vê que está relacionada à questão mais do sentimento, né? Ali você vê que tem um casal apaixonado, né? Eita, casamento, outra glória, coisa boa, casal feliz. Então, ou seja, esbanjando ali um sentimento, né, que você sente por uma pessoa, por um familiar. Você pode criar um sentimento por mais variados tipos de coisas. Então, ou seja, todo esse conjunto de imagens que está aqui na sua tela, desde uma paisagem natural para uma paisagem mais artificial, humanizada, uma paisagem mais histórica, até na questão do sentimento, né, que você começa a sentir. Eita, tudo isso está dentro do quê? Da questão da paisagem. E aí a paisagem a gente vai trabalhar ela com os nossos sentidos. Ficou muito preso por muito tempo, né, dentro dos estudos, que a paisagem ela só era observada, só era possível a gente identificar a paisagem através do olhar. Quando você chegava assim num lugar e observava aquilo que estava ali no alcance da sua vista, né? Isso era a paisagem. Mas aí a gente consegue perceber também a paisagem através dos outros sentidos. Quando a gente começa a trabalhar com a audição, a gente consegue perceber o lugar em que a gente está. Se é um lugar mais calmo, se é agitado, se é um lugar mais urbanizado, se é um lugar mais natural. Através
do olfato também a gente consegue perceber e identificar aquele lugar, o que que significa, se a gente está num lugar com um cheiro mais agradável, né? O cheiro das flores, né? O cheiro do campo, se não é aquela questão, né? Eita, tem muito CO2 aqui, tem muito cheiro de fumaça, né? Então, se a gente já está num ambiente já com um pouco mais alterado, quando a gente trabalha com a questão do tato, né? Se a gente está com um ambiente mais macio, ou se a gente está pegando já uma coisa mais espinhosa, né? Então, ou seja, a gente consegue também, através do paladar, né, sentir o gosto, né, se está mais azedo, se está mais amargo, se está mais doce. Então, assim, a gente, através dos nossos sentidos, dos mais variados tipos de maneira, a gente consegue identificar a paisagem, saber em que meio a gente está ali inserido. E aí, tudo isso aí está dentro do conjunto do quê? Do espaço geográfico. O espaço geográfico é justamente os ambientes em que a gente vive. Então, ou seja, qual é o espaço que você vai estar inserido agora? Você está assistindo a gente aonde? Se é na sua casa, então, ou seja, o espaço que você está inserido é a sua casa, dentro do seu bairro, da sua comunidade, dentro da cidade. Já se você está na escola, você já está em outro ambiente, né? Você já está se relacionando com seus coleguinhas de classe, com os seus professores. Mas tudo isso, o conjunto de todos esses espaços, dá o que? Dá o espaço geográfico, que vai ter aí a questão dos ambientes naturais, da natureza, e o ser humano e as inter-relações que ocorrem sucessivamente. Beleza, pessoal? Vê só, hein? Sexto ano, que coisa maravilhosa, né? Mas aí, o trabalho, né? O que é que vai ser a questão do trabalho? Você vê ali naquela imagem, ó, tá vendo ali o pessoal numa construção civil, os camaradas ali estão metendo a mão na massa. É trabalho? Claro que é. Está sendo ali exercido uma força para cumprir um determinado objetivo. Tem a questão lá de Karl Marx, professor Luciano, que ele pega a questão do trabalho justamente quando o ser humano exerce uma força para conquistar ali o quê? O suprimento. Para conquistar o quê? Alcançar o objetivo de se alimentar, de se sustentar através da sua força que é exercida para determinadas atividades, né? E tem mais variadas possível, né? Aqui na tela você vê construção civil, né? Dentro da construção civil já tem várias ramificações, professor Luciano. Porque tem um pedreiro, tem um pintor, tem um carpinteiro, encanador, eletricista. Exatamente, tem muita coisa ali naquele ambiente, né? Mas tem também o trabalho mental, professor Luciano. Que a gente não pode limitar o trabalho apenas à questão da força física, né? Tá lá exercendo, homem forte. Olha aqui, Juninho. Olha o braço do garoto, ó. A gente não pode limitar o trabalho apenas aqui, ó, ao trabalho braçal, a força exercida pelo homem. Quando a gente trabalha com a mente, a gente também vai estar exercendo o trabalho. Então, professor Luciano, mesmo ali, nesse período que passamos pandemia, não deixou... Claro que a gente agora continua exercendo, né? Mas aí que a gente estava em casa, professor Luciano, mas a gente estava com os livros, planejamentos e reuniões. É muito tempo ali, ó, na frente da tela do computador, é muita demanda e desgasta. Não desgasta não, professor Luciano? Bastante, hein? Com certeza. A trabalho aula mental remota, e você ali na tela do computador. E assim, uma coisa interessante, né, professor, que Sim. depois de todo esse processo, a gente tem observado os danos, né, que Sim. toda essa atividade em frente ao computador durante todo o dia, mais de um horário, assim, durante praticamente 2 anos, assim, a gente teve um aumento, né, nos problemas de visão, a gente teve o aumento na questão de dor de cabeça, né, questão de cefaleias. E recentemente eu vi uma pesquisa que mostrou que as crianças que passaram mais tempo em frente à tela do computador, recebendo, né, uma luz que a gente chama, né, de luz azul,
A tela do computador, ela tem muito, né, o que a gente chama de luz azul. Tela do computador, tela de televisão. Celular. E saiu uma pesquisa recente que mostra que os jovens, né, os meninos, as meninas que foram expostos há mais tempo, né, ou que são expostos há mais tempo. Aí, ó, se você está em casa, vê muita televisão, procura ficar uma distância tranquilo. Se você joga videogame muito tempo aí, ou usa o celular para jogar, fica assim, procure evitar de estar o tempo todo, né, muito mais do que 2 horas por dia nesse negócio, porque a pesquisa relatou que esses meninos e meninas, eles desenvolveram a sua puberdade de forma acelerada. Então, foi feita uma pesquisa aí, e isso vocês podem olhar depois na internet. Eles utilizaram camundongos, né? E colocaram os camundongos lá expostos à luz azul e perceberam que aqueles camundongos, né, que estavam mais tempo expostos à luz azul desenvolveram a puberdade mais rápido. Então, transpondo isso para as crianças, né? Então, a gente observa, eu até posso dizer que é, de certa forma, verdade, porque nesse intervalozinho da pandemia, meu sobrinho, né, deu uma esticada e engrossou a voz, tá falando mais rouco do que um ganso. Então é ter cuidado, né? Eu gosto de resumir, professor, trabalho da seguinte forma, né? Trabalho é qualquer atividade onde a gente usa a força física, a inteligência, né, o raciocínio, ou os dois. Então a gente combina aí, né? Dá um exemplo, né? A gente, professor, utiliza muito, né, o raciocínio. Isso. Um camarada que está ali ou na construção civil, ou está nas docas, né, descarregando cimento, ele vai usar mais a força física, né? E um jogador de futebol, ele usa os dois. Ele tem que pensar na melhor jogada e ele também tem que depende ali da força física, né? Então, nesse sentido, eu resumo dessa forma, né? Trabalho é qualquer atividade humana onde você usa a sua força física, a inteligência, o raciocínio ou a combinação dos dois. Mas vamos lá. Show de bola. Aí, ó, tô aprendendo aí também. Coisa boa. Passou pelo trabalho, a gente chega agora à apropriação. Professor, o que é a apropriação? Se a gente vê ali na imagem, ó, a gente de um lado tem o quê? Uma construção aí de uma represa de água, né? De uma barragem, né? Então, ou seja, tinha ali um espaço natural. Muitas vezes tem até populações que moram naqueles ambientes e que são relocadas dali para que aquela grande área seja inundada. Então, ou seja, aquela área ali pertencia àqueles povos, pertencia àquela vegetação que estava ali e foi apropriada pelo ser humano para a construção de uma simples barragem que está ali, para atender outras demandas. Professor, por que tem esses artefatos aqui do lado? Porque, por exemplo, você está aí na sua sala de aula, aí, tá ligado, né, Juninho? Está na sala de aula, aí, camarada, tem como tu me emprestar o teu lápis aí, que o meu acabou, não trouxe. Aí você vai e empresta seu lápis para o coleguinha. Só que ele não devolve mais. Você emprestou a borracha para ele apagar o caderno e ele não devolveu mais. Você emprestou a tesoura e cadê a tesoura que ele não devolveu mais? Então, ou seja, ele se apropriou daquilo que era seu e agora virou para ele. Então, por exemplo, só viu aqui, ó, Juninho, tem a caneca aqui do professor Luciano, ó, tá vendo aqui, ó? Peguei aqui, professor Luciano, pega essa caneca aqui emprestada, viu? Fui embora. Não devolvo mais, agora ela virou minha, então, ou seja, eu me apropriei da caneca do professor. Que é isso, Luciano. Rapaz? Vou devolver, tá, minha gente? Muito bem. Obrigado. Valeu, professor. Então, ou seja, a apropriação do espaço, né? Tem um ambiente que ele está ali, olha aí, deu até um golezinho natural. Água, né? Aguinha, Exato. Tá bem. Você vai, importante, né? Tomar bebam água, bebam água. Não vamos deixar de tomar água não, né? Aqueles 2 litrozinhos básicos por dia, vamos bater meta para ficar bem na saúde, né? Então, ou seja, tem o trabalho e tem o quê? A apropriação. Aí vem o seguinte, a natureza, né? Que a gente agora já falou no início da aula,
que tem aqui aquela questão da natureza, aquele ambiente mais natural, você vê ali um corpo hídrico com a natureza correndo lindamente, se você escutar uma paisagem dessa, você se acalma. E do outro lado, tem a construção, que é justamente essa forma que o ser humano chega, está lá, constrói casa, residência, indústria, ponte, o asfalto vem, aí impermeabiliza tudo. Aí o professor, o que é impermeabilizar? É tirar aquela camada mais permeável, né? A camada natural. Porque você pega um grande centro urbano desse, juntando essa questão da tirada da camada permeável, além da questão dos gases que são emitidos, as verticalizações das cidades, vai fazer o quê? Mais retenção daquele calor que chega. É isso mesmo, sexto ano. A radiação solar que chega, aí não vai ser tão refletida, né? Que não vai ter aquela absorção. Aí quando sobe tem os gases impedindo, aí fica aquela radiação mais presa ali, deixando aquele ambiente bem mais quente, justamente, né? Estamos falando aqui da questão do efeito estufa, né? Da intensificação desse processo. Por isso que tem aquele negócio, as ilhas de calor. O que são as ilhas de calor? É justamente esse processo. Por isso que você chega no grande centro urbano, né? Calor, tá quente, né? Quando você sai para uma área mais verde, né? Mais natural, você vê que o clima já fica, né? O tempo, nas variações de tempo estão bem mais amenas, um clima bem mais agradável de se viver. Beleza? Fica ligado nisso aí. Trabalho, apropriação, natureza e construção. E aí, o que é que vai vir aqui agora, pessoal? O território, né? Território, o que é que vai ser o território? O território já vai ser marcas aí, né, do homem, onde ele vai delimitar aí o que é seu espaço. Isso aqui, essa terra aqui, ela pertence a Pernambuco. Vou delimitar aqui as fronteiras de Pernambuco. Então, ou seja, vai ser uma questão de posse. Eu não sei se o professor Luciano tem, assim, algum animal doméstico em casa. Tem algum animal doméstico em casa, professor Luciano? Tem não, né? Não. Os meus petzinhos são, vez ou outra, eles só estão lá em casa, segunda, quarta e sexta, são meus sobrinhos, né? Meus petzinhos. Porque geralmente quando você tem um cachorrozinho em casa, né? E você está ali naquele processo aí, vai dar mais variado tipo de comida. Vamos dar um exemplo aqui, você está ali degustando um pão. Aí tá lá o cachorro olhando para você, né? Aí você pega, tira um pedaço de pão e vai dar pro cachorro. Jogou para ele. Mas só que ele não comeu. Vai lá tentar tirar aquele pedaço de cada aquele pão perto dele. Quando ele vai chegar, já vai... Ou se não, algum objeto que ele gosta, algum brinquedo que você comprou, vai tentar tomar dele. Então, ou seja, ele já demarcou aquele território para ele. Isso aqui me pertence. Tem até todo aquele processo, né? Outro cachorrinho, quando chega naquele ambiente, ele também já começa não fica aqui não, né? Tem aquele processozinho dele chegar lá, né, professor Luciano, demarcando... Marcando o território dele, né? Então, ou seja, delimitações, posse, poder, propriedade, isso aí é que é a questão do território. E aí, como é que tudo isso vai acontecer, né? Como é que os seres humanos vão modificar esse ambiente que vive, professor Luciano, vem desde esse período aqui, ó, quase que não sai, ó. Eita, período da pré-história, né? Não? Desde a pré-história, hein? Quando o homem ele começa a fazer o que, professor Luciano, essa imagem aqui, ó? Começa a deixar marcas. Deixar os seus rastros. Seus registros. Exatamente, na natureza, né? Aí vem as pinturas rupestres, né, professor Luciano? Isso. Deixando as marcazinhas, né? Tem a criação do fogo, né? Inclusive aqui no estado de Pernambuco, a gente tem um local, né, onde a gente tem um grande número de registros, né, de pinturas rupestres. Lá o sítio histórico lá de Buíque. Então, o Vale do Catimbau. Já visitei, também tem, é verdade. É legal, né? Exatamente, que é quando o ser humano, através daquele ato, a gente já viu, né? Se ele vai exercer uma força, então você já está o quê? Exercendo um trabalho. Começa a deixar essas marcas no meio ambiente, na natureza. Aí, quando é que ele começa a deixar essas marcas bem mais presentes, é o que você vê na história, o chamado período neolítico, que é justamente o quê? A primeira revolução agrícola, professor Luciano. Exatamente. Que é justamente quando ele deixa de ser nômade
passa a ser sedentário, aí começa a cultivar uma determinada área, então, ou seja, já começa a deixar marcas bem mais evidentes no espaço natural, no meio ambiente. A imagem aí você vê, né? Criação de animal, né? Aí vem a criação de cultivos, né? De plantas, né? Ele vai estar ali trabalhando, né? Exercendo atividade agrícola, para justamente se sustentar e deixando aquelas marcas evidentes no ambiente, na natureza. E aí, ao longo dos anos, né, foi passando, as coisas vão se desenvolvendo, as técnicas vão mudando, professor Luciano, porque primeiro, né, era uma enxadazinha, né, um negócio, uma pá, né, o negócio vai se modificando, os artefatos vão evoluindo, até a gente chegar no cenário atual, né, de desmatamento, de queimadas, as revoluções industriais vieram, né, toda essa tecnificação que o homem teve. No espaço agrícola tem a questão das revoluções verdes, a revolução verde, melhor dizendo, a mecanização do campo, alterando também aquela paisagem que ela é natural. Então, o ser humano deixa aí evidências, e muitas delas negativas, no meio natural. E aí, exemplificando esses avanços, né? Eita, que hoje em dia os aviões transportam aí quase 300, nunca me aventurei a pegar um Boeing para me deslocar não, professor Luciano. Não sei se eu teria coragem, não. Se eu já viaja aí de avião para todo que é canto, né? Já viajei, mas não gosto muito, não. Não gosta, não. Acho que se a gente tivesse que voar, a gente tinha nascido com asa. Eu tenho um medo muito grande aí. Ah, professor, mas o avião, você só morre no dia. E se por acaso você estiver ali e for o dia do piloto? Aí você foi junto no negócio, é complicado, né? Então, nos meios aéreos, nos meios aquáticos, nos meios terrestres, tivemos muitos avanços. Também tivemos avanços na questão tecnológica, né? Gente, primeiro era uma agonia para você mandar uma carta para alguém, escrevia, selava, botava nos correios, aí não sei quando é que vai chegar lá. Aí depois vem as máquinas de datilografia, professor Luciano. Olha aquela maquinazinha ali, ó, coisa ainda maravilhosa. Vai começar a escrever. Usei, viu? O negócio vai avançando, teve até curso, né? O negócio vai avançando, até chegar uma coisa mais digital, né? Um negócio mais técnico. Aí, hoje em dia, tem as redes sociais, né? Integrando ainda mais o homem. Que é o efeito do quê? Da globalização. É o chamado meio técnico científico informacional estudado pelo professor Milton Santos. Mas o tempo já me aperta, não tem como mais dialogar sobre isso. Vocês dialoguem agora com seus colegas de classe, seus professores. Professor Luciano, se despeça aí. É isso aí, pessoal. Aí, aprendi um bocado. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Se ficou azul é porque terminou nossa aula. Um beijo do rostinho lindo. Até a próxima semana, pessoal.